Muito bom. E a Cilaine também fez uma entrevista com o pastor Ayrton Keller, que é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a América do Sul. Ele fala sobre essa maneira de evangelismo que é adotada pela igreja em todo o mundo, mas que por aqui ganhou grandes proporções. Pastor, de onde surgiu a ideia dessa campanha que todos os anos mobiliza milhões de pessoas? Bom, em primeiro lugar, a ideia da campanha surgiu da sede mundial da igreja e dos escritos inspirados que a Igreja Adventista tem. Nós sempre trabalhamos com literatura e sempre fomos estimulados, desde o nosso princípio, a distribuir literatura, a fazer com que a mensagem chegue a muitas pessoas. E nos últimos anos, há mais ou menos uns 12 anos atrás, a sede mundial da igreja estimulou os diferentes escritórios no mundo a que fizessem campanhas. E hoje, na nossa região, nós temos o maior de todos os movimentos do mundo. Agora, por trás dessa ideia, Cilaine, tem um sonho. E o sonho da igreja é usar todos os meios para compartilhar a esperança e cumprir nossa missão. E pastor, entre os objetivos está principalmente envolver os membros em ações missionárias ou atrair as pessoas de fora para a mensagem da igreja por meio dessas ações? Não, na verdade, nós buscamos as duas coisas. Primeiro, nós queremos envolver a igreja para que eles não tenham vergonha de ir às ruas, de colocar uma camiseta, de abordar as pessoas, porque nós não estamos oferecendo nada ruim, nós estamos oferecendo esperança, salvação, felicidade. Nós queremos a igreja nas ruas, nós temos uma missão e essa missão não pode ficar escondida. Em segundo lugar, nós queremos alcançar o máximo de pessoas. Nós buscamos as duas coisas e Deus tem nos dado ambas até aqui. Infelizmente, aqui no Brasil, os índices de leitura não são muito bons. Segundo a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, em 2014, por exemplo, 7 em cada 10 brasileiros não leram nenhum livro sequer. Diante desse cenário, distribuir livros ainda é a melhor alternativa? Eu creio que os índices não são bons, mas o Brasil vem se desenvolvendo e os índices serão cada vez melhores. E quando eu entrego um livro, eu não entrego um presente apenas por um momento. Esse livro vai ficar numa casa, daqui 10 anos ele pode ser lido. Então esses índices deverão melhorar e a literatura vai continuar lá. Agora eu penso um pouco mais longe. Quando eu vejo índices tão baixos como esse, eu penso que a Igreja Adventista está ajudando a mudar esse quadro. Muitas pessoas não leem porque não têm acesso aos livros, ou não têm bibliotecas, ou não têm livros, são pessoas de baixa renda que consomem os seus recursos com outra coisa. A Igreja Adventista está entregando no Brasil 14 milhões de livros esse ano de graça. Eu estou ajudando pessoas a terem um livro, a folhearem um livro, a lerem páginas de um livro. E quem sabe a nossa campanha vai ajudar a mudar essa história. Agora, vou lhe dizer uma coisa, nós cremos que ao entregar livros, nós não estamos entregando uma mensagem imediata, nós estamos plantando sementes. E sementes, Cilaine, podem cair nas mãos de quem não lê e depois alcançar quem lê. Pode cair nas mãos de quem não lê, mas um dia essa pessoa vai aprender a ler. Ou poderá ser entregue para uma geração e será lido por outra geração. Portanto, eu não posso ter uma visão imediatista ao pensar numa campanha como essa. Pastor, eu achei interessante, que o senhor falou inicialmente que esse projeto é um projeto mundial, mas na América do Sul ele simplesmente fez muito sucesso. A que se deve esse resultado? O povo na América do Sul é mais receptivo? Foram ações estratégicas da igreja diferenciadas? Qual foi o diferencial na América do Sul? Bom, primeiro, acho que é a bênção de Deus. Ele tem movido esse exército. Agora, antes de nós lançarmos o projeto, nós vamos completar 10 anos logo mais adiante, a primeira preocupação nossa foi integrar a igreja. Porque um projeto como esse, ele só é grande se todos trabalham integrados. Se cada um faz uma coisa em algum lugar, serão várias iniciativas irrelevantes. Então a campanha encontrou um solo fértil, encontrou uma igreja preparada para agir em conjunto. E isso nos ajudou muito a fazer desse projeto um grande projeto, que uma vez foi importado para a América do Sul e agora, com um projeto tão grande, estamos exportando essa visão para outros lugares do mundo para que essa bênção não fique apenas com a gente. Excelente, pastor. Muito obrigada pela sua entrevista. Bom, e o livro que está sendo distribuído hoje é o Esperança Viva e nós temos o prazer de ter aqui nos estúdios o autor desse livro, o pastor Ivan Saraiva. Seja muito bem-vindo, pastor. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Leite, Suzane, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, pelo que eu estou vendo, você está até com um livro aí na mão, né? Uma Sim. versão diferente, aí tem uma capa diferente. Esse livro muita gente recebeu em todo o Brasil e na América do Sul hoje pela manhã. E, bom, a Suzane tem uma pergunta para você para começar esse momento. A minha pergunta, pastor, é o seguinte: o que é esse livro? O que as pessoas que vão receber ou que já receberam vão encontrar aqui? Olha, a ideia desse livro é apresentar uma esperança viva
e uma verdade que liberta. Para mim, as duas coisas andam muito juntas, verdade e esperança. Porque se você tem uma esperança em alguma coisa equivocada, errada, vai gerar muita frustração. Isso em qualquer âmbito da vida, sobretudo nas nossas questões espirituais. Então, quando você apresenta qualquer esperança, ela precisa estar alicerçada, baseada em uma verdade. E esse livro é um resgate de verdades bíblicas. A ideia é buscar na Bíblia verdades que, por alguma razão, por algumas razões, foram esquecidas ou deixadas de lado pela maioria dos cristãos ou do cristianismo. Você falou dessas verdades bíblicas aí que de alguma maneira foram deixadas de lado, mas a gente pode falar que eles são temas um pouco polêmicos, né? Por exemplo, que estão nesse livro. Então, por exemplo, o estado dos mortos, a teologia da prosperidade, o dom de línguas em cultos religiosos. Então, por que falar sobre esses temas nesse livro? Uma vez que a gente tem aqui dados da produção, 40 mil denominações cristãs, todas afirmando pregar a verdade da Bíblia. E fica meio difícil saber onde é que está a verdade no meio dessas 40 mil. É difícil porque, como você mencionou, são aproximadamente 40 mil denominações cristãs catalogadas. Isso que você tem registrado. Fora que não está na lista. Vai abrindo aí, a cada esquina vai abrindo uma igreja. No Brasil é mais fácil você abrir uma igreja do que uma microempresa. Então veja a situação que a gente se encontra. E elas têm mensagens antagônicas, excludentes, e todas dizem ter a verdade. E isso gera uma grande confusão. Então o que a gente faz? A minha proposta é muito simples. Sabe o que a gente faz? Não acredita em ninguém. Acredita na Bíblia. Isso mesmo. A minha proposta, inclusive, para o cristianismo era fechar todas as igrejas cristãs do mundo. E aí, então, voltarmos todos para a Bíblia e criarmos, então, a igreja cristã. Então, veja, se usamos todos o mesmo livro que é a Bíblia, você pode ter uma interpretação, você pode ter outra, eu posso ter outra, mas a interpretação correta é uma só. Quando você fazia a sua prova de interpretação de textos lá da língua portuguesa no ensino médio, só tinha uma alternativa certa. Eu não posso querer dizer que Camões disse aquilo quando ele não quis dizer aquilo. É a mesma coisa com a Bíblia. Cada um interpreta de um jeito, mas alguém está interpretando corretamente. E a ideia é que, como todo mundo diz que interpreta corretamente, é que cada indivíduo vá para a Bíblia. Então, esses temas aparentemente polêmicos, porque na verdade não são. A Bíblia é muito clara. Essas mensagens que a gente fala assim, nossa, são temas espinhosos. A Bíblia trata com tanta simplicidade e é tão fácil a compreensão. E quando as pessoas lerem o livro, elas vão perceber, nossa, mas é assim, é assim. A ideia foi simplificar e sistematizar verdades que, por algum motivo, se perderam no tempo. Tudo começa nesse livro, o pessoal pode estudar um pouco mais depois. O pastor Ivan Saraiva vai estar com a gente ao longo de todo o nosso programa, falando sobre o livro Esperança Viva. Muito obrigado, viu, pastor? Daqui a pouco a gente volta a se falar. Bom, o escritor Mário de Andrade tinha um sonho lá em 1930, fazer deste mundo uma enorme biblioteca viajante. Passados quase 90 anos, o desafio de fazer com que as pessoas criem o hábito da leitura continua. Em Guarulhos, São Paulo, um professor começou um projeto bem interessante, o Livro Viajante da Esperança. Eles são de diferentes tamanhos, cores, texturas e cheiros. Os livros exercem uma influência muito grande em nossa vida. Ler significa viver novas experiências. Através da leitura você pode conhecer várias coisas, vários universos, sem se restringir e se apropriar daquele conhecimento. Eu viajo totalmente quando eu leio. É até engraçado, acho que é porque eu leio desde pequena, então eu já tenho essa... Mas eu entro totalmente no livro, eu esqueço todo o externo, sou eu e o que eu tô lendo ali. E apesar do brasileiro estar entre um dos últimos no ranking da leitura, as campanhas para incentivo tomam força a cada ano. Um dos exemplos é do Book Crossing, uma espécie de livro itinerante. A ideia central, na verdade, é a disseminação da leitura, independente se ela está num lugar físico, no caso a biblioteca pública, a biblioteca comunitária. Ela simplesmente viajar para encontrar um leitor. Um livro sozinho pode até não ter valor, mas se aberto, lido e praticado, pode fazer do seu leitor uma pessoa muito melhor. O ditado popular já diz que a leitura vai onde o seu povo está, e ela pode resumir muito bem a ideia do Book Crossing. Agora
imagine se essa ideia do livro itinerante levasse o leitor a conhecer um pouco mais da Bíblia e também do amor de Deus. Se do nada, caminhando num parque, a pessoa encontrasse um livro como esse aqui, ó. Essa foi a ideia muito bacana de um professor aqui em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele criou um book crossing da esperança. A ideia do professor é cadastrar os livros distribuídos no Impacto Esperança para depois conseguir rastrear e saber na mão de quem essa literatura chegou. Já são quase 300 mil exemplares do livro deste ano que serão rastreados a partir de domingo. A grande sacada nisso tudo é que nós podemos registrar os nossos livros da igreja adventista e fazer com que esses livros possam viajar e ganhar o Brasil. Então o projeto Livro Viajante é um projeto, acima de tudo, missionário, dentro de uma plataforma de livros gerais. Então nós temos a possibilidade de mostrar os nossos livros para todas as pessoas que gostam de ler. Ele, que já desenvolve esse projeto desde 2008, acredita que por meio do livro físico e da internet, a mensagem chega ainda mais longe e alcança mais leitores. Então uma maneira de você divulgar boa literatura, bons livros, é utilizar o meio da internet também, por que não? E levá-los para sair do meio virtual para o meio real, um livro de verdade. Então o livro proporciona isso, porque o site pode indicar para você, recomendar leituras novas de acordo com o tipo de perfil que você se cadastra no site. E dessa maneira, com tecnologia e tradição, as histórias e personagens vão ganhando novas caras no imaginário daqueles que se permitem ter uma nova experiência. Muito legal essa ideia. E chegou agora a hora de nós conferirmos como estão as ações do Impacto Esperança no estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, mais populoso, melhor dizendo, e que tem a maior quantidade também de pessoas que podem ser impactadas com essa ação de hoje. E a nossa repórter Gabriela Frontini está em Artur Nogueira, no interior de São Paulo, e traz informações para a gente. Gabriela, a gente sabe que as ações aconteceram de forma intensa pela manhã. Ainda tem movimento por aí? Tudo bom, Gabriela? Muito boa tarde, Leite. Muito boa tarde, Suzaene. A você, amigo telespectador também que acompanha esse programa especial do Impacto Esperança. Eu estou na cidade de Artur Nogueira, onde fica a sede administrativa da igreja para todo o estado de São Paulo. São cerca de 240 mil adventistas que distribuíram 4 milhões de livros. É claro que a distribuição aconteceu já ao longo da semana e vai acontecer ainda ao longo de todo o mês de maio. Assim, mais e mais pessoas podem ter acesso a esse material que fala de esperança, que leva então a Bíblia Sagrada. E eu vou conversar agora com o organizador de um evento especial que está acontecendo aqui, é o pastor Edmilson Lima, ele que organizou toda essa festa aqui na Praça da Cidade, que tem cerca de 1000 pessoas. Pastor, aqui em Artur Nogueira, vocês começaram a fazer essa distribuição de livro há mais ou menos 10 anos. Como é que é motivar essa galera? Nós cremos que, como igreja, nós precisamos influenciar na comunidade. E conversando com o nosso líder geral para o estado de São Paulo, o pastor Domingos Souza, nós pensamos então, somos pastores, somos o escritório, mas nós podemos fazer mais. Além de influenciar todo o estado, nós também queríamos, e assim fizemos, pessoalmente, como membros da igreja, como amigos da comunidade, em Artur Nogueira, impactar a cidade, levando esperança, levando uma mensagem contra a violência. E por isso nós então nos reunimos aqui hoje em mais de 1000 pessoas e está tudo tão bem organizado, louvamos a Deus por isso. Vocês fizeram, inclusive, pastor, uma passeata aqui para falar sobre a violência doméstica, né? Contra a violência doméstica. Isso é importante também, né, pastor? Tem uma data próxima aí, dia 18 de maio, com uma ênfase nesse tema. Aproveitamos a data contra a violência, já que nós estamos falando a favor da esperança viva, com esperança, esperança viva. Então pensamos, vamos então também já dizer não à violência. E sabe, nós também organizamos aqui algumas tribos, ou seja, pessoas que com seus talentos se uniram ao Impacto Artur Nogueira. Por exemplo, o grupo de motociclistas, o motoclube da cidade, ciclistas, skatistas, desbravadores, e assim foi uma grande festa. Nos unimos à comunidade Artur Nogueira nesse impacto que a gente pode ver aqui hoje.
Tá certo, pastor, muito obrigada pela sua participação. Ao longo do dia aí a gente ainda vai conhecer um pouco mais sobre essas tribos, como eles fizeram a distribuição de livros, inclusive gente que recebeu o material das mãos deles. Então ainda muita coisa está por vir aqui de Artur Nogueira, sede administrativa para todo o estado de São Paulo, que eles organizaram muitas coisas diferentes e a gente vai ver ao longo do programa. Então eu volto com vocês daqui a pouco e agora é com vocês aí, Leite e Suzaene. Muito obrigado, Gabriela. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Bom, e o Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais visitada por turistas estrangeiros e neste ano deve bater um novo recorde com os Jogos Olímpicos. E o que torna a cidade, essa situação, um prato cheio para distribuir esperança a quem está só de passagem. No século XIX, o Rio de Janeiro fervilhava. A cidade era o centro do país e havia imigrantes por toda parte. Tudo que era lançado logo era copiado em outros lugares. O Rio ditava a moda. O Rio era a capital do Brasil. Foi neste cenário multicultural e relevante que os primeiros missionários desembarcaram trazendo livros, escritos em inglês e alemão. Mais livros foram chegando e poucos anos depois começou a ser impressa a primeira revista adventista no país. Jovens, adultos e crianças, praia, interior e serra, pastores e membros, missionários espalhados por toda parte, vestiram a camisa, chamando a atenção para a mensagem que todos procuram. Há 10 anos, todos os anos. Não só para turistas, mas também para quem fica. Motivados pela força do Impacto Esperança, aos que decidiram incluir na rotina a entrega de livros, como Pedro, que só neste ano vai distribuir 1000 livros no centro da cidade. Ele sai de casa todos os dias com a mochila cheia e com uma ideia na cabeça. Eu compro uma mercadoria de 5 vendo por 10. Eu ganho 5 de lucro, né? Eu dou um livro. O livro é R$1, nós sobra 4 para mim, né? Eu não penso nos R$1.000, eu penso nas 1000 pessoas que vão receber o livro. Foi pensando assim que no ano passado ele entregou 500 livros e há menos de um mês foi surpreendido por um batismo. Distribuir livros é emocionante e contagiante. Eu vou seguir os mesmos passos que ele, ganhando salário mínimo. Vou distribuir livros, vou fazer o mesmo que ele, porque uma alma já é uma grande... Nossa, não tem preço. Sempre buscando um jeito diferente de fazer com que as pessoas não só recebam os livros, mas que leiam, foram sendo criadas iniciativas diferentes, como essa. No ano passado, quem passou por estes estudantes em Vitória, no Espírito Santo, junto com o livro, ganhou um outro presente, um vale-pedágio. Quando o livro missionário falava sobre saúde, a igreja aproveitou para pregar na feira. Nesta, não tinha como não ver que algo diferente acontecia. Distribuíram livros na Feira Livre e nas mais de 230 feiras de saúde. A ideia era oferecer atendimento e orientação para a população e também oportunidade de salvação. E quando a igreja alcança a comunidade com informações tão interessantes, não tem como não virar notícia. Feira com vários profissionais. Ela foi organizada por membros da Igreja Adventista. Se foi com livros que os primeiros missionários plantaram o Adventismo no Brasil, é com os livros que os membros entendem que devem realizar os primeiros trabalhos nas cidades onde ainda não existem igrejas. Os livros que eles receberam dos missionários, agora eles entregam como missionários. E esse ano nós temos, além da distribuição normal, feita nos bairros, nas casas, nos pontos de ônibus, rodoviária, etc., teremos também um projeto especial contemplando as Olimpíadas, que acontecem aqui em nosso território. E nós teremos a distribuição de milhares de livros em português, inglês e espanhol. E esta sementinha que fica só aqui, nesse ano ela vai sair para outros lugares e nós esperamos que muitas pessoas continuem conhecendo Jesus através do projeto do livro missionário. Foi assim na edição de 2014, quando o país sediava a Copa do Mundo e havia gente de toda parte por aqui. Naquele ano, a Igreja do Rio de Janeiro usou toda a sua vocação natural e histórica de evangelismo através de literatura e se envolveu em grandes ações, como essa na praia.
Entre um abraço e outro, um livro. Se o mundo estava envolvido em uma competição, por que não bater um recorde? E uma das iniciativas foram 20 mil livros em apenas 40 minutos. A ação na Copa provou para os adventistas que eles podem e devem usar os grandes eventos para marcar a presença da igreja. Os fiéis que moram no Rio de Janeiro recebem um contingente de jovens de todas as partes para este novo desafio, que já tem data marcada. Em agosto acontece no Rio de Janeiro as Olimpíadas. A cidade vai receber cerca de 300 mil pessoas neste período. Os adventistas vão aproveitar essa oportunidade e distribuir 150 mil livros como este. Hoje, o Dia do Impacto Esperança, a tocha olímpica está passando pela cidade de Belo Horizonte. E a repórter Fernanda Beatriz está acompanhando tudo por lá. Isso mesmo, Francis. Estamos recebendo a passagem da tocha olímpica aqui na Grande Belo Horizonte e os adventistas aproveitam esse dia festivo onde muitas pessoas estarão na rua para entregar exemplares do livro Esperança Viva. Aqui pela manhã a distribuição ocorreu no Centro de Contagem, que fica na Grande Belo Horizonte. À tarde a distribuição será feita no Mineirão, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e também na Praça da Liberdade, que são trechos que estão incluídos na passagem da tocha. Olha, ao todo, 400 mil livros vão ser distribuídos hoje no Impacto Esperança, na Grande Belo Horizonte, da região central do estado de Minas Gerais, e também no Triângulo Mineiro. Eu conversei com algumas pessoas que receberam os livros, entre elas o prefeito daqui de Contagem, e a reação foi muito boa, foi uma surpresa para elas. Vamos conferir? A gente fica muito feliz que a cidade de Contagem possa receber esse espírito olímpico e agradecer a presença da nossa comunidade, da nossa população, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sempre muito presente na vida do nosso povo e da nossa gente. Se para a população a grande estrela era a tocha olímpica, para os adventistas o objetivo era levar esperança. Aqui tivemos a alegria de presentear as pessoas com muitos livros, Esperança Viva, do pastor Ivan Saraiva. E eu creio que esses livros vão surtir muito efeito na vida daqueles que receberam. Você veio aqui hoje para prestigiar a passagem da tocha, esperava ganhar um livro? Não, eu fiquei surpresa. Vai ler? Eu vou guardar com muito carinho. Muito interessante essa iniciativa. Vamos aguardar aí as ações dessa região e com certeza você vai acompanhar isso junto com a gente aqui no Revista Novo Tempo. Com certeza. E você que está em casa pode participar dessa grande celebração aqui com a gente, né, Leite? Mandando fotos de como está sendo o Impacto Esperança aí na sua região. Você pode enviar para a gente a sua foto entregando os livros com seus amigos e o seu comentário na nossa página do Facebook. É facebook.com/ntjornalismo, ou então você só usa a hashtag Impacto Esperança no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social que a gente acha a sua foto por lá. E agora a gente vai para o intervalo e na volta tem uma entrevista com o pastor Luiz Gonçalves. A cantora Joyce Zanardi vai estar aqui junto com a gente. Não saia daí, a gente volta já.